Boa noite, querido. Boa noite. Vamos continuar o que já temos feito há alguns domingos. Abra comigo em Apocalipse, capítulo 15. Apocalipse, capítulo 15. Hoje nós vamos meditar no que é conhecido como os 7 flagelos. Em algumas outras versões você vai encontrar como as 7 taças da ira de Deus. Então vamos ler e trabalhar aqui o capítulo 15 e 16, mas eu quero ler com você só o capítulo 15 e depois orar com você. Então à medida que a gente lê o texto, então a gente entra no capítulo 16. Vamos com os olhos para a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 15, versículo 1, diz assim: Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois destas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Vamos orar? Pai bendito, nós te louvamos mais uma vez e adoramos o teu santo nome. Nós vamos até o Senhor, Deus, com toda a humildade, porque temos plena consciência de que somos incapazes, pela própria natureza humana, de ler a tua palavra e compreendê-la, de ouvir a tua voz e as tuas verdades, que são reveladas aos nossos olhos a partir da leitura da tua palavra. Que o Senhor nos conduz aqui com graça, com misericórdia, trazendo clareza ainda mais, ó Deus, para a tua revelação, transformando aqui os nossos corações, e que o teu Espírito nos conduza nesse caminho de vida, neste caminho de arrependimento. Em nome de Jesus. Amém. Antes da gente querer entrar de fato aqui no texto, eu preciso recapitular algumas coisas do próprio livro de Apocalipse com você, para que a gente possa continuar então a leitura aqui dentro do mesmo raciocínio que temos feito ao longo dos domingos. Você deve lembrar que, de forma geral, Apocalipse ele narra a história da redenção. Nós constantemente falamos sobre várias seções que Apocalipse tem, e que essas seções elas representam exatamente a história
da redenção de Deus para com o seu povo. Desde o capítulo 1 até o último capítulo de Apocalipse, o Apocalipse não é um livro que deve ser lido do capítulo 1 até o último de forma sequencial, como se todas as coisas acontecessem progressivamente. Mas ele tem uma característica específica, que ao longo do livro, partes desse livro se dividem em ciclos específicos. E nós vimos já vários desses. Lá no início do Apocalipse, nós temos as 7 cartas, as 7 igrejas. Nós vimos aqui sobre os 7 selos, 7 trombetas, 7 vozes, vários ciclos, e todos eles narram uma coisa específica. Eles narram a história da redenção. Desde a primeira vinda de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte. E temos visto nos últimos domingos a respeito do crescimento do mal sobre a terra. Nós também estamos nos aproximando desse final, onde narra essa segunda vinda, a ressurreição dos mortos, a destruição dos ímpios, o estabelecimento dos novos céus e da nova terra. E a cada ciclo desse, nós temos uma ênfase específica. A cada ciclo desse, nós temos o autor João revelando uma mesma história, mas de uma perspectiva diferente. E não é diferente. No capítulo 14, o anterior, que nós vimos da última vez, nós percebemos a oposição do mal crescendo de forma ferrenha contra o reino de Deus, contra a igreja e contra o Senhor. Então, se aproximando de fato ao fim de toda a história, nós entramos nesse novo ciclo que é conhecido como os 7 flagelos, ou também como as 7 taças da ira de Deus. E como é óbvio, querido, como você leu aqui comigo, a ênfase desse ciclo se dá em basicamente 2 coisas. Uma delas é sobre o juízo de Deus sobre os ímpios. E uma segunda ênfase que você verá também nesse texto é sobre a dureza do coração humano. Sobre como o homem continua de forma rebelde e quanto mais a rejeitar o Senhor Deus. Tendo dito isso, então, quero que você volte seus olhos para o texto bíblico, no versículo 1 do texto, capítulo 15, João diz: vi no céu outro sinal grande e admirável. E perceba que todo início de ciclo sempre inicia no céu. Você voltar e olhar as trombetas, os selos, a visão ela sempre se inicia no céu. A ideia é que o início da história se dá nesse momento, e ele é sempre da mesma forma. Vi no céu outro sinal grande e admirável. E que sinal foi este? 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então a ideia aqui é que o apóstolo João, ao olhar para o céu, ele viu então 7 anjos com os 7 últimos flagelos, ou seja, as 7 últimas calamidades, também poderia ser dito dessa forma, que o Senhor derramaria, ou melhor, que o Senhor derramará sobre todo o mundo, porque é com esses flagelos, com essas calamidades, que é que diz o texto, que se consumará a cólera de Deus. Então no verso 2 ele diz: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Essa imagem não é nova aqui no Apocalipse, a gente já viu ela em outro momento. A ideia é que há um mar, e é um mar como que de vidro mesclado de fogo, e o texto diz que os vencedores da besta, ou seja, a igreja vencedora, nós
a todo momento, no texto de Apocalipse, ele trata dessa forma. Existe alguém que é vencedor dessa história. E o vencedor dessa história, veja no verso 2, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número, do seu nome, isto é, a igreja do Senhor que é vencedora. O Senhor Jesus dá então a salvação, dá a vitória, e a igreja do Senhor então é considerada exatamente essa que é a vencedora da besta. Você deve lembrar também que falamos sobre a marca da besta, sobre a imagem da besta, sobre o 666, e vimos que, na verdade, a simbologia do 666 significa nada mais, nada menos do que aquelas pessoas que vivem de acordo com os padrões do mundo, de acordo com os padrões da besta, de acordo com os padrões dos dragões. Esses são os que têm a marca da besta. Não é um chip, não é um código de barra, como você deve ter ouvido, se você é mais antigo na igreja, mas é simplesmente as pessoas que seguem o caminho pelo mundo e pelo que o diabo dá. Essas são as que têm a marca da besta. O texto diz: ora, os vencedores da besta, da sua imagem e do seu número, e do número do seu nome, elas estavam em pé nesse mar, tendo harpas de Deus. E o que é que elas faziam? No verso 3: entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. E aqui é interessante essas duas referências, porque no primeiro momento ele fala que esses vencedores entoavam o canto de Moisés, e a ideia aqui é que ele está se referindo exatamente ao momento onde o povo de Israel, o povo de Deus, guiado por Moisés, atravessa o mar vermelho com ele seco. E ao final dessa travessia, há a vitória. Ao final dessa travessia, o Senhor guia o seu povo, e há então a vitória. Esses são os vencedores da besta. Mas ele também fala que este é o cântico do Cordeiro. Ou seja, a mesma ideia, o Cordeiro que passou por várias coisas, sofreu, foi açoitado, foi rejeitado e subiu à cruz do Calvário, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A ideia aqui é que aqueles que cantavam, que entoavam esse canto, eram homens e mulheres, era a igreja do Senhor, que passou pela vida aqui na terra de forma perseguida. A ideia é que essa igreja, que é a vencedora, os vencedores da besta, eles atravessaram a sua vida aqui na terra, sendo perseguidos, sendo açoitados, por causa do nome do Senhor Jesus. E por causa disso, então, eles cantam: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. E é interessante porque aquele, de certa forma, está antecipando já algo que ele vai tratar logo após. Ele diz: Senhor, tu és justo e verdadeiro. Aquilo que o Senhor vai derramar como justiça, como cólera, não é demais. A execução da pena sobre aqueles que rejeitam o teu nome não é demais. Não ultrapassa os limites, porque o Senhor é justo e admirável. Ora, quem pode dizer que o derramamento da ira do Senhor sobre os ímpios é algo exagerado? Por isso que eles iniciam dizendo: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. No verso 4, então, ele diz: quem não temerá e não glorificará o teu nome ao Senhor, isto é, ora, quem é o louco que não vai louvar o nome do Senhor e admirar o nome do Senhor, tendo visto que ele é santo, que ele é justo
e que Ele é puro. O texto diz então: pois só Tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de Ti, porque os Teus atos de justiça se fizeram manifestos. Isto é, os atos de justiça do Senhor levam todas as nações a adorar. Então, no verso 5, João diz: depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. É interessante porque nós vemos muitas semelhanças entre esses 7 flagelos e as 7 trombetas. De certo sentido, parece que as trombetas e os flagelos acontecem ao mesmo tempo. Se você voltar no texto das trombetas, você vai perceber que ele inicia de forma muito semelhante. Abre-se o céu, existe o santuário, o tabernáculo. Mas vocês vão perceber que ao mesmo tempo que há algo semelhante entre esses dois momentos, que lembre-se, é o mesmo momento, o mesmo período de tempo, que se sobrepõe um ao outro, mas que de certa maneira aqui há uma diferença, aqui há uma progressão na revelação. Verso 6: e os 7 anjos, que tinham 7 flagelos, saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Lembre-se, seres viventes, aqui é uma referência à criação do Senhor. A própria criação de Deus entrega então aos anjos essas 7 taças de ouro que contêm nelas a cólera da ira de Deus, a cólera de Deus. E a progressão aqui, ela é muito perceptível, querido, porque se você lembra muito bem, nas trombetas nós temos destruições, só que o texto bíblico sempre diz que as destruições que acontecem nas trombetas, elas se dão na terça parte. Se você lembra muito bem, ele fala que o mar será destruído, mas será a terça parte do mar. Ele fala que os rios serão destruídos, mas a terça parte do rio será destruída. E aqui então você vai perceber que há uma progressão. Não é apenas uma terça parte que será destruída, mas tudo será destruído. Uma outra característica também desses flagelos, das taças do Senhor, é que enquanto que nas trombetas nós temos 7, sendo 4 direcionadas à criação e 3 direcionadas ao homem, nós temos aqui nos flagelos o contrário. Nós temos 4 taças, 4 flagelos direcionados aos homens e 3 flagelos direcionados à criação. Exatamente para trazer a ideia de que houve uma progressão, houve uma intensificação agora do fim de todas as coisas, e houve uma intensificação agora do fim dos ímpios, daqueles que não amam ao Senhor. Então no verso 8, ele diz: o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, isto é, o santuário ficou interditado. Ninguém entra no santuário. O que é que diz o texto? Enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anos. Ou seja, realmente agora, e aqui o texto, daqui para frente, o texto de Apocalipse vai ficar mais definitivo nesse sentido. De fato, agora só haverá alguém entrando no santuário depois que a ira de Deus for derramada. Exatamente trazendo a ideia de que definitivamente o final chegou. E aqui há
o final de todas as coisas. Então, no capítulo 16, começa então o apóstolo João falando a respeito de quais são esses flagelos. Olhem então comigo, versículo 1. Ele diz: ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Acho que o primeiro ponto aqui que a gente precisa tocar é que hoje o evangelicalismo, a igreja de forma geral, ela infelizmente não trata de todas as verdades que dizem respeito à natureza de Deus. Uma dessas verdades é que Deus é um Deus santo e um Deus justo. Sendo Deus um Deus santo e um Deus justo, Ele precisa ser coerente com a própria natureza dele. Isso significa que Deus não tem sentido o Senhor sobreviver juntamente com o pecado. Ele não se une ao pecado. Pelo contrário, Ele odeia o pecado. Não é assim quando nós vemos atrocidades acontecendo? Quando você vê na TV um roubo, um assassinato, um crime hediondo, você provavelmente se revolta. E quando é da sua família, ainda mais. Quando acontece com alguém da sua família, ainda mais. E o nosso senso de justiça mesmo. E a ideia aqui é mesmo: o Senhor, Ele não tem um senso de justiça. Ele é a definição da própria justiça. Portanto, Ele não pode simplesmente conviver com o pecado sem punir aqueles que vivem com o pecado de forma, como diz o texto bíblico, deliberada. Por isso, então, querido, o Senhor executa o seu juízo. E o texto diz: esse primeiro flagelo, ou seja, essa primeira calamidade, primeiro juízo de Deus, a primeira taça do Senhor, ela recai sobre os homens que são o quê? Portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Isto é, essa primeira taça, ela atinge todos os homens ímpios, aqueles que não amam ao Senhor. É interessante porque há um cuidado aqui do próprio apóstolo em deixar claro que a igreja não participará do sofrimento deste flagelo. A igreja sofrerá em vários momentos por várias coisas, mas todas elas dizem respeito à defesa do nome de Cristo. Mas o juízo que cai sobre os ímpios, sobre aqueles que não amam ao Senhor, a igreja não participa, porque ela está em Cristo Jesus. E o texto é interessante porque ele traz uma característica física aqui desse sofrimento. Que é aquele que diz no verso 2: sobrevieram úlceras malignas e perniciosas sobre os ímpios. Se você lembra bem, em Êxodo, nós temos uma das pragas, exatamente essa. Êxodo capítulo 9, verso 10, narra exatamente o Senhor enviando úlceras contra o povo egípcio. Esse é o primeiro flagelo. Ela atinge não apenas a terça parte, mas atinge a todos os ímpios. Segunda taça, então, no verso 3: derramou o segundo anjo a sua taça, onde? No mar. E este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar.
você lembrar da trombeta, fala que uma terça parte do mar foi atingida. Mas aqui a coisa aumentou agora, não apenas a terça parte, mas agora todo o mar foi atingido, a natureza e todos, como diz o texto, todo ser vivente que havia no mar é então morto, não sobrevive. No verso 4 a 7, terceiro flagelo, terceira taça, derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Uma taça chega até ao mar e a outra agora chega até os rios. O texto diz que da mesma forma que aconteceu no mar, que se transformou em sangue, também no rio aconteceu a mesma coisa. E se você lembrar também, olhe para Êxodo, lembre Êxodo capítulo 7, versos 17 a 21, o Senhor, uma das pragas que Ele faz, qual é? Transforma os rios em sangue. E nesse flagelo aqui há também, verso 5, então você percebe, há aqui um tipo de defesa de Deus, há aqui então um tipo de, olha, esse que está executando esse juízo é poderoso e tem o poder, e não apenas o poder, ele tem o dever de fazer isso. Veja o que aqui diz o texto. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Ou seja, não há como ninguém dizer que o Senhor está exagerando demais nesse juízo, porque Ele é santo e justo. Ele sabe o que está fazendo, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Já parou para pensar nisso? Você se lembra, mas alguns desses ciclos atrás não é exatamente igual. Há um momento onde o povo de Deus, os mártires, estavam debaixo da arca. E eles dizem: Senhor, até quando nós aguentaremos isso? Esse sofrimento, essa perseguição? Então o Senhor responde: calma, que o dia deles irá chegar. E esse texto aqui você olha e diz: olha, durante tanto tempo esses ímpios derramaram o sangue de santos e de profetas, derramaram o sangue daqueles que professavam o nome do Senhor, derramaram o sangue daqueles que eram o porta-voz do Senhor. Quantas e quantas vezes eles não foram mortos e tiveram seus sangues derramados? E agora, Senhor, tu vinga-os, tu traz vingança agora, o Senhor, não o povo dele, não os próprios mártires, mas o Senhor mesmo traz vingança agora contra aqueles que estavam derramando o sangue dos mártires e dos santos. E aqui, querido, há um encorajamento profundo para mim e para você. A vingança não pertence a nós. E nós sabemos que vivemos num mundo que blasfema de forma extremamente banal, que persegue os desejos desse mundo, que são guiados pelos dragões. Você lembra bem, as bestas. E se aproxima o dia que a igreja ainda mais sofrerá a perseguição. Eu e vocês somos chamados a estarmos preparados para dar o nosso sangue por Jesus Cristo, a dar o nosso sangue em prol da fé. Muitas vezes, querido, nós não temos a coragem nem de sair do nosso próprio conforto, de sair da nossa própria vida e rotina em prol da igreja do Senhor. E muitas vezes a gente fica imaginando que seríamos capazes de dar o sangue por Cristo. Quero dizer a você, o Senhor chama a nós a sermos fiéis ao Senhor no tempo em que vivemos e no contexto em que vivemos. Se você hoje é chamado
pelo Senhor, a sacrificar a sua rotina, a sua vida, as suas coisas, os seus desejos, planos e prazeres, pela igreja do Senhor, pela comunidade do Senhor, para que ela caminhe. Então faça isso. Chegará um dia que eu e você seremos cobrados, o nosso sangue será cobrado, porque nós declararemos que amamos ao Senhor. O texto diz então ainda no verso 6, sangue, ou seja, a esses ímpios, o Senhor tem dado a beber o sangue, porque eles são dignos disso. Então no verso 7 ele diz, ouvi do altar e se dizia, certamente ao Senhor, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Percebe porque ele iniciou com o canto de Moisés e o canto do Cordeiro? Porque o que vem pela frente é pesado. Porque o que vem pela frente não é brincadeira. E o texto traz imagens e representações muito profundas para que eu e você entendamos que de fato, de verdade, isso é algo real. Obviamente não literal, mas é algo real. É vivo. E a imagem, querido, de estar dando sangue para ímpios. O texto diz, Senhor, Tu és justo e verdadeiro em fazer isso, porque eles são dignos. Quarta taça do verso 8, então. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Sabe aquele costume que a gente tem, de que quando a gente começa a sentir as coisas na pele, a gente muda de opinião. Às vezes a gente discorda de determinada coisa, e quando aquilo acontece com a gente diz, realmente é verdade. É exatamente o contrário do que a Bíblia relata aqui. A palavra de Deus diz que o anjo derramou a taça sobre o sol, para que o sol queimasse os homens, os ímpios. E o texto diz o que, querido? No verso 9, que os homens se queimaram com o intenso calor. E a pergunta, eles se arrependeram? Eles estavam sendo queimados por um intenso calor. E se a gente fosse seguir uma lógica, agora a ficha deveria ter caído. De fato esse Deus existe. De fato ele é santo e justo. Mas a palavra de Deus diz que não. Eles blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. E perceba, e nem se arrependeram para lhe dar glória. Percebe, querido, a dureza do coração do homem, a dureza do meu e do seu coração, da minha e da sua natureza, até o momento em que o Senhor transformou ele. Mas até ali, eu e você éramos rebeldes e não amávamos ao Senhor. E esses ímpios, o texto diz, esses ímpios, eles sofreram, mas eles não se arrependeram, embora estivessem sofrendo na pele o juízo do Senhor. E às vezes a gente acha que o convencimento racional, né, que você explicar o Evangelho com todos os detalhes, aqueles que são mais avançados da apologética, que você defender a sua fé, que você falar todos os argumentos, você tentar convencer a outra pessoa através simplesmente de argumentos, irá convencê-la. Você vai convencê-la. Mas a palavra de Deus diz que o problema do coração humano não é e nunca foi o conhecimento
o raciocínio. O maior problema do coração humano sempre foi uma coisa chamada rebeldia. Você pode explicar A mais B. Você pode provar com argumentos lógicos A mais B. Você pode tentar provar com argumentos científicos. Mas você não irá conseguir convencer se a rebelião do coração não for transformada. Esse é o grande problema do homem. E quando nós vamos encontrar o quinto flagelo, a história se repete. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta. E a ideia aqui é, agora de fato é o trono, não tem mais nada, ela não vai mais sobreviver. Não haverá mais reinado dela. Derrama sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E aí eu pergunto a você: se arrependeram? Creram no Senhor? Estavam sofrendo as dores do juízo, mas o texto diz: blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofreram, e não se arrependeram dos seus males. Querido, como pode? Por isso que o canto de Moisés deixa isso muito claro. Quem é louco de não crer que de fato as tuas obras são admiráveis, Senhor? Haverão loucos, rebeldes, que sofrerão isso. Verso 12, então, o sexto flagelo, a sexta taça. A gente tem, então, na quarta taça, os homens batendo o pé ainda, blasfemando. Na quinta taça, a gente tem os homens blasfemando contra o Senhor e continuando um pouco mais a sua rebeldia contra Deus, embora sofrendo o dano do juízo, ainda assim não se arrependem daquilo que foi feito, daquilo que eles fizeram. No sexto flagelo, então, eles dão agora um passo à frente. Não é apenas blasfemar e não se arrepender. Veja o que é que diz o texto: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis e vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram do lugar que em hebraico se chama Armagedon. E aqui, se você é antigo na igreja, você já deve lembrar de vários filmes que já foram produzidos tentando mostrar essa batalha, também conhecido como Megido, Batalha do Armagedon, Megido, Vale do Megido. Esses nomes, eles se remetem a um momento onde, lá no Antigo Testamento, o Senhor dá a vitória ao seu povo em meio a uma coisa totalmente inusitada. O povo de Deus estava em pouco número e o adversário em número grandioso, mas ainda assim o povo de Deus sai vitorioso, porque o Senhor dá a batalha nas mãos deles. Esse é o lugar onde o texto
da Bíblia se refere exatamente a esse Armagedon, no Egito, também chamado Egito. O ponto aqui, querido, é que esse texto ele não traz a ideia para mim e para você de que haverá uma guerra física, com tanques, com fuzis, balas, bombas e todas as outras coisas. E se você assistir o Egito, você ainda vê no final a bandeira dos Estados Unidos como vencedor daquela batalha. Mas a palavra de Deus revela esse momento, essa batalha como algo espiritual. Traz representações físicas, mas é algo espiritual. E perceba muito bem como é que o texto traz a ideia de que, ora, no verso 12 ele diz que o anjo derrama a taça sobre o rio Eufrates, ele fica vazio, para que então os reis que vêm do lado do nascimento do sol pudessem vir para então guerrear contra Deus. A ideia aqui é, ora, o dragão, olha no verso 13, o dragão, a besta e o falso profeta, eles falam, né? Eles abrem a boca e saem 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajudá-los para guerrear contra Deus. É aquela velha fala, é o diabo, o dragão e a besta, tentando conduzir as grandes autoridades do mundo para se juntarem a eles, para guerrear contra Deus. Ora, não basta apenas não se arrepender, não basta apenas blasfemar, agora nós vamos o quê? Guerrear. A arrogância do coração, ela vem ao progresso aqui, aumentando cada vez mais. Recebe o primeiro juízo, não se arrepende, blasfema contra Deus. Recebe o segundo, o outro juízo, blasfema contra Deus, não se arrepende. E agora ele diz, olha, agora eu vou para a guerra. Agora eu vou ganhar dele na guerra. O texto diz, olha, você não ganha na guerra. E é interessante porque no verso 15, você vê entre parênteses, em meio a toda essa história da sexta taça, da ira de Deus, ou sexto flagelo, você tem como se fosse um lembrete para a igreja. O texto diz, olha, eis que vem como vem o ladrão. Quem foi que falou isso? O Senhor Jesus. Isto é, ele vem sem você perceber, sem você estar atento para a sua vida. Ele vem como ladrão. Ele diz então, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. E é o que ele está se referindo aqui, querido? São aquelas vestes que cobrem as vergonhas. O texto diz, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Essas vestes é o que nós conhecemos como as vestes nupciais. Essas vestes são as vestes que nós conhecemos como as vestes da justiça de Cristo, que cobre a sua igreja. Se você lembra muito bem, Gênesis lá no início, Adão e Eva quando pecam, o que acontece? Eles se veem nus e envergonhados. E o Senhor faz o que para eles? Vestes e dá. A ideia, a referência aqui é a mesma. A ideia aqui é que a igreja do Senhor precisa estar pronta e preparada, não com as suas boas obras, não com a gente pensando, ora, eu sou bom demais, eu consegui cumprir os mandamentos do Senhor, eu sou um cara que prega a palavra, eu deveria ganhar mais galardão no céu. Não, a palavra de Deus diz, ora, esses que devem esperar o Senhor que vem como ladrão, eles têm que ter o quê? As vestes da justiça de Cristo. É a fé, é a igreja que crê na obra do Senhor Jesus, é a igreja que crê no fato que o Senhor morreu, ressuscitou ao terceiro dia e vive com Ele a sua caminhada aqui na terra, buscando a santidade, buscando o crescimento, buscando a justiça de Deus que está em Cristo Jesus. É isso que ele quer dizer, querido, em meio
a todo esse flagelo de destruição contra o diabo e o seu povo, os ímpios, o Senhor diz à igreja: olha, estejam preparados com as vestes do Cordeiro, para que não seja visto os teus pecados, os teus problemas. Então todos se ajuntam no lugar, verso 16, que em hebraico se chama Magedon. E então no verso 17 ele diz: e então derramou o sétimo anjo a sua taça agora pelo ar, e saiu grande voz do santuário. Lembra do santuário da eternidade? Agora vai a última voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. Com efeito, e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Você lembra? Próximo capítulo a gente vai tratar exatamente sobre a grande Babilônia, mas o apóstolo João, ele já adianta algumas coisas dela. E a Babilônia, ela é exatamente essa representação dos desejos do homem, da criação, aqueles que vivem segundo os seus próprios desejos, prazeres mundanos. Isso é o que representa a grande Babilônia, a grande meretriz. Então o texto diz: olha, Deus se lembra da Babilônia e dá então para a Babilônia o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo e da chuva de pedras, os homens fizeram o que, querido? Blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Mesmo em meio ao derramamento da ira mais uma vez, nós vemos que a rebeldia continua pulsante no coração dos ímpios. Embora tivessem todos os argumentos racionais para acreditar, embora estivessem experimentando daquilo que é real e vivo, ainda assim o problema, querido, dos ímpios, o problema que eu e você tinha antes de Cristo, é uma coisa chamada rebelião do coração. E aqui então, caminhando para o final, existem 2 grandes coisas aqui que eu queria deixar aqui como reflexão para nós. Precisamos lembrar que o arrependimento, ou seja, a compreensão de que nosso coração é pecador e de que dele procedem todos os maus, todos os pecados que habitam na nossa vida, e que de fato o coração é originalmente impuro, que nós não somos bons por natureza, que nós somos desde que nascemos inimigos de Deus. Essa compreensão, ela precisa estar exatamente nessa ideia de arrependimento. É olhar para essa realidade e dizer: Senhor, de fato, eu sou assim, eu sou pecador, do meu coração procedem as más coisas. Se não fosse a tua graça, do meu coração procederia a rebelião que eu vejo aqui nesse texto. O arrependimento tem essa característica. Só que o grande ponto é que o arrependimento não é produzido por mim e por você.
Eu e você não somos poderosos o suficiente para produzir arrependimento no nosso próprio coração. Deus é quem dá o arrependimento, e dele procede tudo que é necessário para isso. Porque arrependimento é um dom de Deus, ele é dado a alguém. As escamas dos olhos são retiradas para que ele enxergue a luz, enxergue o Senhor. O arrependimento não faz parte da nossa natureza, porque a rebeldia é o estado natural do homem. Eu e você, naturalmente, somos rebeldes, até que o Senhor Jesus encontre a nossa alma e coração. E aqui há duas palavras que podem ser dadas. Aqueles que já estão em Cristo, aqueles que amam ao Senhor, aqueles que se arrependeram, aqueles que sabem que têm um coração que é exatamente dessa forma que nós vemos aqui, mas que pela graça de Deus foi tocado pelo Evangelho do Senhor. Esses têm o dom do arrependimento dado por Deus. Você, querido, assim como eu, não tem nenhum direito, como diz o próprio apóstolo Paulo também, nenhum direito de sermos arrogantes e orgulhosos, porque isso foi dado a mim e a você. Louve a Deus por isso, glorifique a Deus por isso, viva a sua vida louvando a Deus e dando glórias a Ele em obediência, porque o Senhor deu arrependimento no seu coração. Porque você não precisará em Cristo Jesus sofrer os cálices da ira de Deus e continuar com o coração muito mais. Pelo contrário, você em Cristo Jesus não passará por isso. Passa também a palavra àqueles que ainda não compreenderam isso, que ainda não compreenderam que o seu coração é pecador, que do seu coração procedem os maus que habitam na nossa vida, que do seu coração procede a rebeldia para com Deus, que o pecado é uma realidade e que eu e você não somos capazes de nos achegarmos diante do Senhor sem as vestes que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Para esses queridos, chamado a palavra de Deus é que eu e você, se você não viu ainda, não experimentou ainda o arrependimento, a palavra é: olha, existe uma veste que você precisa vestir para estar com Ele, e essa veste chama-se justiça de Cristo. Isso significa que você precisa crer em Jesus, que você precisa olhar para Jesus como aquele que é o único que pode tirar de você o pecado e entregar você ao Deus Pai de forma santa e perfeita. Mas há também uma outra palavra, que é o que traz arrependimento àqueles que não servem. Que a todo momento o Apocalipse nos lembra disso. Chama-se pregação do Evangelho. A palavra de Deus diz que sem ouvir a pregação, sem ouvir a palavra, não há salvação, não há arrependimento. Se eu e você não abrirmos a boca, não pregarmos, não falarmos desse Deus que um dia virá em juízo contra os ímpios, eles não poderão se arrepender. Porque a Bíblia diz que o arrependimento vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu e você, temos uma responsabilidade diante do Senhor. E essa responsabilidade é de alertar hoje aqueles que nos servem de que precisa haver uma vestimenta especial para se encontrar com Deus. E essa vestimenta é a justiça de Cristo. Se eu e você não pregarmos isso, se eu e você não falarmos essas coisas, pregarmos o Evangelho, tenha certeza, no último dia, como vimos aqui, muitos estarão sofrendo a glória de Deus e ainda assim com o coração contumaz e rebelde. Com a confiança, plena confiança na soberania de Deus, de que eu e você não convertemos, mas o Espírito converte. Em obediência nós pregamos o Evangelho, para que outros possam arrepender-se dos seus pecados e olhar para Cristo Jesus. Essa é a mensagem.
O arrependimento, ele é real, ele é vivo, precisa estar na minha e na sua vida, que amamos a Jesus todos os dias. Mas também precisa ser um anúncio que eu e você fazemos todos os dias da nossa vida. Vamos orar pelos seus olhos.